A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Quem vos fala aqui é o irmão Marcelo. Tenho 40 anos, sou casado, tenho uma filhinha, sou membro da Assembleia de Deus já há mais de 2 décadas. Eu quero relatar para vocês alguns sonhos que o Senhor tem me dado. Eu chamo de flashes de visão dentro dos sonhos, né? Assim, são sonhos, né? O Senhor não são visões, são sonhos. Mas são revelações porque se diferem de um sonho normal, né? Você sabe quando você está tendo um sonho normal e quando o Senhor está falando com você ou está lhe mostrando alguma coisa, né? Particularmente, o que acontece comigo sempre quando eu tenho um sonho, visão, vamos dizer assim, é que eu acordo eletrocutado, às vezes paralisado, cheio da glória, né? Cheio da unção, cheio do poder. E aquilo ali confirma para mim que é uma revelação do Senhor. Bom, sem perca de tempo, eu quero passar para vocês, porque são mais ou menos 8 sonhos, né, que eu acumulei aí. Já queria passar para os irmãos, né, gravar e passar para os irmãos, mas devido à correria do dia a dia, a gente acaba adiando. Mas vamos lá, eu coloquei aqui na ordem cronológica, né, dos sonhos. Acho que fazem um espaço de tempo mais ou menos aí, não sei, de 1 ano mais ou menos, menos que isso, 1 ano, 10 meses, o Senhor vem me dando esses sonhos. Desde que eu me dispus a buscar o Senhor em oração, em santidade, a viver uma vida de acordo com a sã doutrina, buscando o Espírito com um coração sincero, desde 2017, 2016 para 2017, né? De lá para cá eu tenho me aplicado nisso. Graças a Deus, o Senhor, como Ele é fiel e cumpre com o que a sua palavra diz, né? Ele não rejeitará um coração contrito, um coração que busca. Eu quero deixar para vocês aqui Joel, o livro de Joel, capítulo 2, verso 28, e que diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também o 29, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, né? Isso já está acontecendo, isso já está acontecendo, né? Eu acredito que o grande avivamento já começou, né? Que o Senhor tem falado que vai derramar sobre esses últimos dias, antes do arrebatamento da igreja, ele já começou. Se os irmãos quiserem procurar depois aí no YouTube, uma igreja chamada Shalom Manaus, vocês verem as maravilhas que Deus está operando naquele ministério. A igrejinha pequenininha, né? Eles acabaram de sair da doutrina porta aberta e acabaram de entrar na doutrina, na sã doutrina, por orientação do Senhor, né? O Senhor trouxe eles para a sã doutrina, para o caminho estreito, né? Para a porta estreita. Vamos lá, irmãos. É a primeira visão que eu tive, o primeiro sonho que eu tive, né? Sonho e visão foram de 5 sóis. Foi curto, eu me encontrava na sala da minha casa e saía para a rua em direção ao portão. E quando eu chegava no portão, eu olhava em direção ao oeste, né, onde o sol se põe. E eu via, assim, faltando, olhando no horizonte, acho que 3 ou 4 dedos para o sol baixar, né, e se perder na linha da terra. Eu via 5 sóis, né, o sol ao centro e em torno dele mais 4 astros. Mais ou menos alinhados com o sol, um pouco desordenados, mas dava para ver. E eu ficava olhando e me espantava. E eu chamava os meus familiares para correr, né? Sem tirar os olhos, eu chamava: gente, vem ver, olha isso que está acontecendo, é incrível. Vem ver. Quando eles chegavam para olhar, e a gente ficava olhando e acabava, né? Aquele meu, vamos chamar de flash de visão, enquanto eu dormia. O segundo sonho que eu tive, assim, né, que eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu como revelação, foram de meteoros. 2 vezes na mesma noite eu sonhei com quedas de meteoros. Gente, é horrível. Se Deus conceder essa visão ou esse sonho para vocês, é uma coisa assim que, nossa, você planta os pés no chão, não sabe se corre, não sabe se fica, é uma coisa terrível.
na primeira parte da noite, né, eu me encontrava numa festa, chegava para uma festa, ali tinha alguns familiares meus, muita gente, acho que tinha umas 200 para 300 pessoas naquela festa. Muitas mesas dispostas ali, muita gente, né, garçons servindo, e eu chegava naquela festa e conversava com algumas pessoas, cumprimentava, de repente eu me dirigia assim para um local mais afastado, né, assim, para onde a gente ficasse mais à vontade. Eu, minha esposa, minha filha e alguns conhecidos que estavam com a gente. Quando de repente eu escutei aquela coisa passando no céu. Quando eu olhei para cima, né, eu posso me situar mais ou menos em direção, olhando para o sul, de onde eu estava, olhando para o sul, aquela coisa negra passando no céu, e aquela fumaça negra acompanhando. E eu ficava paralisado com aquela visão. E o meteoro se perdia, né, nas árvores e nas casas e tal, que estava assim entre nós e a visão do meteoro, né. Antes dele bater na terra, dele cair, eu voltava do sonho. Eu não via o estrago que ele fazia, né, e voltava. E a segunda visão, o segundo sonho, nessa mesma noite que eu tive, quando eu voltei a dormir, eu estava andando na rua, num bairro que eu não conheço, e também em direção, vindo do sul, eu estava do norte me dirigindo para o sul, né? Eu gosto muito de geografia e de posição da terra, tal. Eu gosto muito de me situar dessa forma. Nesse sonho também eu estava vindo do norte, indo para o sul, e eu via os meteoros vindo do sul em direção ao norte, em direção de onde eu estava. Só que eles não eram tão grandes, acho que eles eram do tamanho aí, vou dizer, acho que eram do tamanho de talvez de um carro ou pouco menos. Eles vinham em direção e eu vendo aquela coisa, aquela visão horrível deles vindo em minha direção, só que não necessariamente para cair onde eu estava, mas para cair a mais ou menos um quarteirão, né, de mim, de distância de mim. E eu vi aquela visão e eu saía correndo desesperadamente para minha casa, para ver se eu conseguia chegar em casa. Interessante, eu não estava com roupa adequada, certo? Eu estava de camiseta e estava de bermuda. E o meu desespero na hora era, veja bem, irmãos, eu sou de sã doutrina, certo? Eu não uso bermuda, não uso camiseta, essas camisetas regata, eu só uso essas de manga, calças frias para ficar em casa. E o meu desespero no sonho era correr para casa para colocar uma roupa adequada, porque eu sabia que aquilo ali era o sinal da volta de Jesus. Eu dizia, não, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que correr para chegar em casa. O meu desespero no sonho era esse. E quando eu conseguia chegar em casa e colocava a mão na porta da sala, que abria a sala, encontrava meus familiares e eu, tipo, perplexo, assim, olhando para eles, eu não abria a boca para dizer, mas tipo, eu passava para eles o que estava acontecendo, aí acabava. Eu voltava desse sonho, terminava a visão, né? O outro sonho que eu tive foi do que Jesus me mostrou, foi na sala da minha casa, aqui onde eu atualmente resido. Eu estava aqui com minha esposa, ela e minha filhinha, e de repente me dava vontade de ir na janela da sala e olhar para o céu. Eu ia, como eu costumo fazer às vezes, eu gosto de ficar olhando para as estrelas, eu gosto de ficar olhando os aviões passarem, né? Acompanho no aplicativo que mostra eles passando. Eu gosto assim, sou muito contemplador. E nesse sonho eu ia para a janela e fazia isso, ficava olhando para o céu. Era tarde, não era noite, era tarde e tinha bastante nuvens no céu, quando de repente eu escutava anjos, um coral de anjos, estridente e ensurdecedor, vinha se aproximando por detrás das nuvens. Irmão, a coisa mais linda do mundo. Não tem coral na terra que cante daquele jeito. Aquela voz vinha aumentando, aumentando, de volume aumentando, como se fosse se aproximando. E as nuvens ali, aonde eles iam aparecer, elas começavam a girar. E por trás dessas nuvens eu via relâmpagos coloridos, flashes de luzes, coisa mais linda do mundo, né? A combinação dos anjos cantando com esse fenômeno nas nuvens. Eu colocava as mãos na cabeça e saía pulando na casa de alegria. Falava para minha esposa, olha, 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 Jesus está voltando, Jesus está voltando. E saía naquela alegria. E o sonho acabava.
né? A visão, a revelação acabava ali naquele momento e eu acordava. A outra visão que o Senhor me deu dentro de um sonho, ou sonho que o Senhor me deu, vocês como preferirem chamar, né? Foi que eu estava no aeroporto com minha esposa, minha filha, e eu sabia que o meu avião estava para sair naquele momento e eu ainda não tinha calçado o sapato. E ali mesmo, numa espécie de antessala do embarque, né, no aeroporto, eu nunca estive no aeroporto, eu não sei como é que funciona, assim. Eu sei que eu estava numa antessala que dava para o corredor para entrar no avião. Mas eu sabia que tinha chegado o momento, mas eu ainda não tinha colocado o sapato. Estava de meia, estava de calça, estava tudo arrumado. Minha esposa estava pronta, minha filha, bagagem, todo mundo pronto. Só faltava aquilo para a gente correr para o avião. Eu fazia carreira para onde estava meu sapato, no canto da sala, e começava a calçar, porque sabia que o momento tinha chegado, né, de viajar, de embarcar. Quando eu senti no espírito que o piloto, o copiloto e acho que uns 4 ou 5 pessoas que acompanhavam eles, eu acho que não era a tripulação, né? Acho que eram outros passageiros, eu não tenho certeza, vinha andando no corredor e eu via aquilo em espírito, me levantava e saía ao encontro deles. Aí o piloto chegava para mim e dizia: olha, você tem certeza que você quer que essa viagem aconteça agora? Porque eu não lembro se essa foi a palavra adequada que ele usou, irmão, mas eu entendia que ele dizia assim: tem mais gente para ir nesse voo, você não quer esperar para amanhã? Aí ele fazia pergunta e eu ficava olhando para ele e todo mundo esperando a resposta e acabava o sonho, né? Eu ali tentando responder e tentando decidir se era para partir naquele momento ou amanhã. O sonho acabava, certo? Esse sonho acabou aí. O outro sonho que eu tive foi agora um pouco mais recente, acerca do tsunami que os irmãos estão vendo aí, né? Muita gente, faz tempo aí que o pessoal está sonhando com tsunami e outros profetas o Senhor tem dado visão, esse tsunami que vai acontecer, principalmente no Brasil. E o Senhor dentro do sonho me mostrou como vai ser. Eu estava assim, eu estava dentro de um prédio, acho que de 3 andares mais ou menos, um prédio residencial de 3 andares, eu estava naquela parte de baixo, né, que você fica ali, geralmente tem um sofá, tem um hall ali de entrada que dá acesso às escadas. Eu estava ali brincando com minha filha. Eu não conheço o prédio e não conheço o bairro, mas eu estava ali brincando com minha filhinha de 3 anos e meio, e feliz ali com ela, quando eu escutava aquela pancada de um mundo de água batendo a mais ou menos 2 quadras de distância de nós, batendo nos prédios e arrastando tudo. Aquela coisa assim da água batendo na parede, levando tudo. Eu levantava a visão, os olhos, e eu já sabia do que se tratava, porque eu costumo guardar o que os irmãos veem e contam aqui em sonho. Eu dizia: não, é o tsunami. Pegava a minha filha pela costela, né, assim, abraçando ela as costas para mim, e as costas dela para mim, e pegando ela, abraçando ela pelas costelas com o meu braço direito, e saía desesperadamente subindo a escada daquele prédio. No meio da escadaria eu parava para ter certeza que era, e eu sentia e via a água já batendo no nosso prédio e levando tudo que encontrava pela frente, pessoas, carro, enfim. E aí eu dava aquela parada e retomava a subida, às pressas, correndo. Até que eu chegava lá em cima, né, no topo, e encontrava outras pessoas que já tinham subido para lá, já estavam ali, né, no desespero, naquela agonia. Esse foi o sonho que o Senhor me deu, e eu lembrava que era o tsunami que o Senhor tem falado. No sonho eu lembrava que era o tsunami que o Senhor tem falado para os irmãos que vai acontecer. A outra visão que o Senhor me deu foi... eu não sei se é de cunho pessoal, mas serve sim para mim, né? A gente tem que batalhar até o fim, tem que estar vigilante até o fim, né? O apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele cita isso nas cartas que Jesus falou: as 7 igrejas estão na Ásia, você tem que perseverar até o fim, é necessário ir até o fim. O sonho foi um pouco extenso, eu vou resumir para os irmãos. Foi assim: eu estava numa praça que eu não conheço, numa cidade que eu não conheço, e ali estavam muitas pessoas conversando naquela praça. De repente eu levantava a vista e vinha vindo um rapaz muito alto e muito forte. Ele estava endemoniado, e naquela cidade todo mundo sabia que ele era endemoniado, e que quando ele se manifestava,
todo mundo tinha que sair correndo. E lá vinha aquela pessoa, aquele jovem mais ou menos de 25 anos, né, em agonia, ali se debatendo e quebrando tudo, e chutando tudo, e era uma destruição. E ele chegava em mim, eu tentava correr com as pessoas naquela praça, mas inevitavelmente ele chegava em mim. Quando ele chegava em mim, aí na hora sim eu já era, né, eu já via em mim o espírito, eu dizia, não, tem que expulsar essa casta porque é nossa responsabilidade. Nós somos cristãos, nós somos sacerdotes, né, nós temos autoridade no nome de Jesus, então deixa comigo. Só que quando eu me dirigia a ele, chegava nele, já tinha uma criança de 5 anos, aproximadamente de 5 anos, uma menina linda, com um vestidozinho lindo, cabelozinho lindo, né? Acho que era, se não me falha a memória, cacheado, mas era ondulado, acho que era ondulado o cabelo dela, meio loiro, lindo. Ela já tinha dominado esse rapaz. Ele já estava no chão, ela estava com a mão na cabeça dele, e olhava para mim e dizia, como se dissesse, confirmasse, vamos expulsar o demônio dessa casta. E eu botava a mão na cabeça do rapaz ali e a gente fazia, eu e a menininha, fazia essa obra incrível, né? Assim como o Senhor faz. A gente conseguia tirar o demônio daquele rapaz. Ok? De repente o cenário mudava, né? Eu já era levado, dentro daquele mesmo sonho, eu já era levado para uma outra cena, onde eu... vamos dizer, usar essa palavra, eu caía em adultério, né? Uma mulher que já trabalhou há muito tempo lá na empresa que eu trabalho hoje, ela conseguia me seduzir e eu caía, eu estando firme, tinha acabado de expulsar uma casta na autoridade do nome de Jesus, e eu caía em adultério com aquela mulher. Eu não sei se é de cunho pessoal, porque ela não trabalha mais faz anos, eu não sei nem por onde é que ela anda. Ela não trabalha mais faz muito tempo naquela empresa onde eu trabalho hoje. Mas serve para mim e serve para quem estiver ouvindo, né? Firme e vigilante, né? Você está aí, vamos dizer assim, cheio do poder, da glória de Deus. Você acha que não vai cair? Não, tem que ser até o fim. Irmãos, e eu caía. Era uma coisa irresistível. Tudo naquela mulher, toda a atmosfera em volta era para eu cair, e eu caía, não resistia. Era uma coisa horrível, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo tendo todo o poder nas minhas mãos, mesmo estando de pé, firme, eu não conseguia suportar. Né, irmãos? Às vezes a gente tem que fazer como José. Assim, se alguém se encontrar numa situação dessa, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, saia correndo desse lugar, porque você acha que está cheio de poder, vai resistir a todas as hostes do inferno, a todo o principado. Não acha que você é um super-herói, que você pode enfrentar todos os demônios do inferno. Às vezes a gente precisa sair correndo, irmão, né? E eu ali não resistia, caía. E a partir dali eu era levado para um outro flash, vamos dizer assim, na continuação dessa revelação. E em função desse adultério, Jesus voltava e eu acabava ficando. Eu não via a volta, mas de repente eu era levado para uma cena onde o mundo estava em desespero porque Jesus tinha acabado de voltar. Às vezes, assim, 2 minutos da volta dele, eu estava ali, na cena. E eu tinha ficado, certo? E era desespero, era uma quebradeira na rua, era uma coisa louca, ninguém mais era de ninguém, ninguém respeitava ninguém. Se você tinha uma bicicleta e você pensava em vou usar a bicicleta para fugir, se você só largasse ela no canto, esqueça. Quando você voltasse, as pessoas brigavam pelo que tinham, se era moto, se era um pouco de dinheiro para colocar combustível na moto. As pessoas brigavam por todos esses recursos. Era uma selva. Se você se acha super expert e acha que vai dominar tudo, né? Não se esqueça que você só tem 2 mãos. Não se esqueça que você só tem 2 braços, né? Naquele momento você acha que vai ter domínio da situação. Não, você não vai. Eu vou ficar... já tenho planos para onde ir, o que comer, aonde... Não vai ser assim, irmãos. Não vai ser assim. O Espírito Santo não vai estar mais aqui para ajudar você, certo? Vai ser uma coisa louca, uma coisa... Nossa, aquela cena... E eu saía andando pela rua, observando tudo aquilo, gente sendo muito má com outras pessoas, a maldade das pessoas eu via, e algumas pessoas paravam para me dar atenção e eu perguntava o que estava acontecendo e as pessoas confirmavam, e demônios surgindo do nada, assim, aparecia na minha frente, eu dizia, meu Deus do céu, que coisa terrível.
O sonho, esse flash terminava eu conseguindo vencer um demônio, né? Um demônio aparecia na minha frente e eu saía correndo, eu digo, vou pular por cima dele. Eu conseguia pular por cima dele. Ele era do tamanho de um homem, mas era uma sombra muito negra, tinha os contornos de um ser humano, mas era deformado. Eu conseguia pular por cima dele. Quando eu conseguia passar por cima dele, eu acordava. Então essa coisa terrível aí, né, que o Senhor me mostrou. O sangue de Jesus tem poder, irmãos, que a gente vai cair nesse último momento. A gente não vai cair, em nome de Jesus. E o último sonho que o Senhor me deu agora, recente, né, acho que não foi sonho, acho que foi mais um flash. Na noite de ontem, hoje é quanto, meu Jesus? Hoje é, deixa eu olhar aqui, irmãos, hoje é 4 de novembro de 2021. Eu estava orando ontem à noite, num compromisso que eu fiz com o Senhor. Ele me pediu esse compromisso, né, e eu tive que fazer. E ontem eu estava orando, depois de algumas horas de joelho, mesmo por mais que você esteja disposto, quando chega a madrugada, o corpo entende que é para dormir. E ajoelhado eu apaguei. E quando eu apaguei, na mesma hora já me via numa cena, eu de joelhos, com as minhas mãos apontando o dedo para os demônios e atirando neles, né? Que visão, assim, quem vê se escandaliza. Não, peraí. Não, mas irmãos, era uma coisa tremenda, assim, sabe? Assim, eu apontava para o demônio e saía uma coisa como parecida com uma bola, mas na velocidade de uma bala, e atirando em todos eles, assim, que estava à minha volta, em volta da minha casa. Era uma visão tremenda. Quando eu voltei cheio da... Foi rápido, foi questão de, acho que de 5 segundos que durou isso. Esse apagão e esse flash dentro desse apagão e a minha volta para onde eu estava ajoelhado. Quando eu voltei cheio da glória, glorificando a Deus, meu corpo todo eletrocutado, né? Você sabe que você é batizado com o Espírito Santo, você sente aquela coisa assim, aquele poder. E, irmãos, e acabou ali, né? Esse flash ali dentro desse apagão que eu tive, dessa dormida. Então é isso, irmãos. Eu quero deixar para vocês ainda, para encerrar a visão, para não ficar muito longo, né? O mesmo livro de Joel, no mesmo capítulo 2, o versículo 30 e 31, que diz assim, tá bom? E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém. Os irmãos fiquem na paz, eu não vou mais me prolongar, já são 22 minutos de gravação. Fiquem firmes até o fim, não se achem superpoderosos ao ponto de imaginarem que não pode acontecer o caso de vocês caírem. Estejam vigilantes até o fim, tá bom, irmãos? Até o fim. Não para a minha glória, mas para que os irmãos compreendam o que eu estou falando. Eu vou falar para vocês. Eu jejum todos os dias. Eu oro aproximadamente 3 horas por dia. Eu ando em estreita doutrina com Jesus. Eu já deixei de ir passar por lugares na minha cidade onde Jesus disse, eu não quero que você passe por ali. Porque as potestades estão nas ruas, eles sabem o momento em que você vai passar exatamente ali, vai colocar uma mulher seminua para você olhar para ela, e na hora Satanás vai tirar um dardo e você vai cair. Irmãos, eu faço tudo isso, e mesmo assim, eu ainda passo por situações onde eu digo, Jesus, eu não vou suportar, me cobre com o teu sangue. Tá bom, irmãos, por mais que você esteja preparado, não ache que você é um super crente, tá bom? Fiquem na paz, a paz do Senhor, que o Senhor guarde vocês e a gente se encontra nos ares, pode ser ainda hoje, tá bom? Amém.